Olá, pessoal, bora fazer mais um exercício de elasticidade de renda da demanda? Então vamos fazer aqui essa questão, uma questão de múltipla escolha, uma questão de concurso, que tem 5 afirmativas e aí a gente tem que colocar verdadeiro ou falso. Vamos começar primeiro com a letra A. A letra A está dizendo bens inferiores são aqueles que têm elasticidade de renda da demanda negativa. Agora vamos pensar aqui, o que são bens inferiores? Bens inferiores são aqueles que quando a renda aumenta, a quantidade demandada por esse bem cai. E quando a renda cai, a quantidade demandada por esse bem aumenta. Então existe uma relação negativa entre o quê? Entre renda e quantidade demandada. Então, quando a renda aumenta, isso significa que o quê? Que a variação percentual da renda é o quê? Positiva. Como é bem inferior, quando a renda aumenta, a quantidade demandada cai. Então, significa que a variação percentual da quantidade demandada vai ser o quê? Negativa. Então, calculando a elasticidade de renda, vou colocar aqui a fórmula para vocês, vai ser o quê? Variação percentual da quantidade dividido pela variação percentual da renda. Então, aqui eu vou ter um valor negativo dividido por um valor positivo, o que vai me dar uma elasticidade de renda, o que? Negativo dividido por positivo continua sendo negativo. Agora, se a gente tem uma queda na renda, isso significa que a variação percentual da renda é o que? Negativa. E quando tem uma queda na renda, eu tenho o que? Um aumento da quantidade demandada. Então, variação. E quando tem uma queda na renda, eu tenho o que? Um aumento da quantidade demandada. Então, variação percentual da quantidade demandada vai ser o que? Positiva. Então, calculando elasticidade de renda, vai ser o que? Variação percentual da quantidade demandada vai ser um valor positivo dividido pela variação percentual da renda, que é um valor negativo. Mais dividido por menos continua sendo menos. O que significa isso? Que a elasticidade renda de um bem inferior é sempre o quê? Menor do que zero. Então, essa afirmativa aqui é verdadeira. Agora vamos para a letra B. Exemplos de bens com baixa elasticidade de renda são calçados baratos e automóveis de luxo. Aqui a gente vai pensar na elasticidade de renda em módulo, tá? Porque pode ser baixa negativa ou baixa positiva. Então vamos começar por calçados baratos. Calçados baratos pode ser classificado, a gente entende ele como um bem inferior, o que significa que a renda aumenta, a quantidade demandada desse bem vai cair. Então, a gente espera que a elasticidade renda seja menor do que zero. Porém, a gente não tem informação suficiente para afirmar aqui que a elasticidade renda do calçado barato ela é pequena ou grande. Ela pode ser, por exemplo, a elasticidade de renda pode ser igual a menos 5 ou menos 0,5. Então, a elasticidade de renda da demanda do calçado barato não necessariamente é baixa. Já automóveis de luxo, pelo próprio nome que a gente está falando aqui, automóveis de luxo, ele é um bem de luxo, o que implica que a elasticidade de renda ela é maior do que 1, portanto, ela não tem como ser uma elasticidade de renda baixa. Então, essa afirmativa aqui é falsa. Agora aqui, a alternativa C, os bens de GIF são aqueles em que a variação percentual da demanda aumenta em maior proporção do que o aumento de renda. Agora, vamos lembrar o que é bem de GIF.
O bem de GIF é um caso bem particular na economia, que quando o preço do bem aumenta, a quantidade demandada por esse bem também aumenta. É o caso das batatas no período de escassez na Irlanda no século XIX. Em período de escassez, batatas ou outros carboidratos, eles têm uma grande presença na dieta dos indivíduos. Ou seja, quando o preço da batata aumenta, as pessoas cortam o consumo de outros bens e passam a consumir mais batatas. Ou seja, aqui a gente está falando de uma relação positiva entre preço e quantidade demandada. Então, isso aqui não tem a ver com elasticidade e renda. Isso aqui tem a ver com elasticidade e preço, que nesse caso aqui é positiva. Então, para determinar se um bem é de Giffen ou não, eu tenho que analisar o quê? A relação entre preço e quantidade demandada, e não quantidade demandada e renda. Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Agora vamos para a afirmativa D. Bens que possuem uma baixa elasticidade, renda de demanda, experimentam uma rápida expansão de consumo quando a renda desses países cresce rapidamente. Então vamos começar aqui, baixa elasticidade. O que significa baixa elasticidade? Significa que a elasticidade de renda vai estar bem próxima de zero. Então vamos pensar aqui, elasticidade de renda igual a 0,1, que significa que quando a renda aumenta em 10%, a minha quantidade demandada aumenta em 1%. Então, quando a economia cresce rapidamente, vamos dar uma exagerada, vamos pensar no aumento de renda de 100%, que significa que a renda dobrou. Qual vai ser o impacto na quantidade demandada? Se a minha elasticidade de renda é igual a 0,1, eu vou ter um aumento de 10% na quantidade demandada. Ou seja, a gente não vai ter uma rápida expansão de consumo do bem em questão, porque teve um aumento de 5% na renda, que gerou apenas um aumento de 10% na quantidade demandada desse bem. A baixa elasticidade de renda tem a ver o quê? Que a demanda é pouco sensível a variações de renda. Então, essa alternativa aqui também é falsa. Agora, vamos aqui para a última afirmativa. Os bens com elasticidade de renda de demanda acima de 1 são aqueles em que o aumento percentual da quantidade demandada ocorre em uma proporção menor do que o aumento percentual de renda. Então, vamos montar aqui o que está sendo dito. Elasticidade de renda maior do que 1. O que significa isso? Que a variação percentual da quantidade dividido pela variação percentual da renda é maior do que 1. Se eu passar essa variação percentual da renda para o outro lado da minha equação, o que eu vou ter? Eu vou ter variação percentual da quantidade maior do que a variação percentual da renda. E se a gente reler aqui essa afirmativa, está dizendo exatamente o oposto. Os bens com elasticidade de renda acima de 1 são aqueles em que o aumento percentual da quantidade demandada ocorre em uma proporção menor do que o aumento percentual de renda. Para essa afirmativa estar correta, teria que estar escrito aqui maior. Então, essa afirmativa aqui, ela é o quê? Ela é falsa. Então, só para finalizar, a alternativa, a única alternativa verdadeira, correta, é a letra A. Bens inferiores são aqueles que têm elasticidade de renda da demanda negativa. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.